O introito: no Senhor me alegrarei, minha alma exultará no meu Deus, porque me vestiu de vestidos de salvação e me rodeou de ornatos de santidade, como esposa ornada das suas joias. Louvar-vos-ei, Senhor, porque me protegestes e não deixaste que me vencesse os meus inimigos. E a oração coleta de hoje nos diz: ó Deus, que derramaste os dons da vossa graça sobre os vossos servos, por intermédio da Imaculada Mãe do vosso unigênito, concedei-nos propício a graça de alcançarem os prêmios celestes, coadjuvados pelos rogos maternos àqueles que na terra celebram seus louvores. E a leitura do livro do Apocalipse, e nos diz: apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, que tinha a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de estrelas sobre a sua cabeça, e deu à luz a um filho varão, que havia de reger todas as gentes com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, para voar com destino ao deserto, ao lugar do seu retiro. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, um vômito de água como de um rio, para fazer que ela fosse arrebatada da corrente. Porém a terra ajuntou a mulher e abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado. E o gradual diz: abençoada és, ó Virgem Maria, pelo Senhor Deus Altíssimo, acima de todas as criaturas da terra. És a glória de Jerusalém, a alegria de Israel e a honra do vosso povo. Toda sois bela, ó Maria, em vós não há mancha de pecado original. Em pé. O Santo Evangelho é segundo São Lucas, e nos diz: naquele tempo foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma virgem de certa cidade da Galileia, chamada Nazaré, a qual virgem estava noiva de um homem da casa de Davi, chamado José. O nome da virgem era Maria, e o anjo, apresentando-se a ela, disse: ave, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita sois entre as mulheres. Podem sentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos fiéis, nós celebramos a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E é muito belíssimo notar nos textos da missa que foram selecionados de uma maneira muito delicada, porque para nós brasileiros, ela tem uma missa própria. Então, não sei quem fez, mas a igreja aprovou, e esta seleção de textos foi feita de modo muito belo, que está relacionado com o encontro da sua imagem. Por exemplo, ontem, que eram as primeiras vésperas, a antífona magnífica dizia: quem me encontrou, encontrou a vida. E é uma menção à imagem que foi encontrada no rio. E hoje, a epístola, que normalmente é de São Paulo, não é o livro do Apocalipse de São João, e que vai mencionar um pequeno detalhe, e o pequeno detalhe vai ser o larguíssimo sermão do padre. É que a mulher, referindo a Maria Santíssima, estava para dar à luz, e ela deu à luz, o filho foi arrebatado para junto de Deus, e o dragão vomita um rio atrás da mulher. E é uma menção também à imagem de Maria Santíssima, que foi achada num rio. Então, quem escolheu esse capítulo da epístola de hoje está querendo ressaltar muito a imagem encontrada. E como ela foi parar no rio, eu procurei e não encontrei uma versão, porque existem muitas. Havia um costume entre nós católicos que, quando havia incêndio e inundações, se jogava uma imagem para apagar. Isso era uma coisa que se fazia.
Provavelmente o Rio Paraíba aumentou aí e alguém jogou uma imagem da Imaculada para abaixar o rio, pode ter sido. A imagem estava com a cabeça separada do seu corpo, pode também ter sido alguém que a sua imagem quebrou e para se desfazer da imagem jogou no rio, porque até aí não é impiedade, porque a água vai dissolver a imagem ou enterrá-la. E tem muitas outras versões, não sabemos. Mas em todo caso, o dragão ha vomitado um rio para fazer guerra a esta mulher. E essa mulher é Maria Santíssima. Então vamos ver. O padre repassou e vai lhes explicar os 4 dogmas principais de Maria Santíssima. Dogmas de fé. E contra cada um desses dogmas, nós vamos ver que o demônio realmente vomitou um rio de impiedade querendo afogar a devoção a Maria Santíssima. O primeiro deles, nós estamos no ano de 431. Um sujeito chamado Nestório, e ele negava 2 verdades de fé. A primeira, a divindade de Jesus Cristo. E ao negar a divindade de Jesus Cristo, necessariamente ele negava a maternidade divina. Porque se nosso Senhor, segundo ele, este herege, não é Deus, logo o nascimento, a maternidade da mãe para com este filho é humana, como de qualquer outra mãe. Se levantou contra ele todos os padres da Santa Igreja, que fez um concílio em Éfeso no ano 431 e condenou isso como heresia. Quem negar a divindade de Jesus Cristo e negar a maternidade divina de Maria Santíssima não tem a fé católica. E nós temos aqui um anátema do concílio de Éfeso, que diz: se alguém não confessa que o Emanuel, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiramente Deus, e que, portanto, a Santíssima Virgem Maria é mãe de Deus, porque pariu segundo a carne o verbo de Deus feito homem, seja anátema, ou seja, seja excomungado. Como que pode ter sido que o dragão comece atrevidamente a fazer guerra à mulher? E esta guerra a esta mulher é guerra a Nosso Senhor, e isso já no começo da nossa fé, em 400 anos de fé católica, para os 2000 anos que temos, era o começo. O demônio não se conformou e nunca vai se conformar com a maior das humilhações que Deus fez para ele. O homem soberbo, qualquer humilhação para ele não se pode perdoar, é imperdoável. O demônio é juntar toda a soberba de todos os homens juntos, e ainda é pouco em comparação, porque é um anjo. E ele é sumamente orgulhoso. E Nosso Senhor, contra tantos os homens, que a Sagrada Escritura diz que Deus resiste aos soberbos, e contra o demônio, Deus preparou uma humilhação inédita e não pode ser reproduzida igual. O demônio pensava que ia lutar cara a cara com Deus, e a sua derrota era certa. Ele não é idiota, ele sabe que ele ia perder, mas o orgulho de lutar contra Deus ele não perderia. Por favor, eu perdi para quem? Para Deus. Muito bem. E então ele, em alguma coisa ele ia ter um contentamento. Mas o bom Deus, querendo humilhá-lo em tudo, Nosso Senhor vai fazer com que ele seja vencido por uma mulher. Nossa Senhora é mãe de Deus, a maternidade divina, mas Nossa Senhora é um ser humano, não é de divindade, não. Ela é mãe de Deus, porque a natureza, a pessoa que nasce é a pessoa divina com natureza humana e natureza divina. Então a maternidade recai sobre a pessoa, é o verbo de Deus encarnado. E nesta maternidade, a primeira coisa que o demônio vai sofrer é que existe uma mulher. E depois ele vai saber. E essa mulher é mãe do Deus que vai vencê-lo. E ele vai ter ódio a essa mulher, porque é uma honra singular. Quando ele souber que para isso, para ser mãe de Deus, Deus acumulou de graças inéditas e intransmitíveis, que é a Imaculada Conceição, nós vamos ver, e é a conclusão do nosso sermão, o demônio vai ficar furiosíssimo. E quando o Nosso Senhor morrer na cruz e vai vencer o demônio como homem, porque a paixão de Cristo é a morte de Nosso Senhor como homem, que vai vencer o demônio vai querer morrer de ódio, porque ele foi vencido por Deus, mas foi vencido pela humanidade de Deus. E os homens são
por natureza inferiores aos anjos, inclusive ao mesmo infeliz espírito. Então, o demônio está furibundo com esta vitória de Deus, porque foi uma vitória de Deus que humilhou em tudo, porque foi vencido por uma mulher, e Deus se fez homem, e como o homem venceu o demônio está mordendo o próprio rabo de fúria. E ele não vai deixar em paz os que seguirem a este Senhor Jesus Cristo e a esta Senhora Maria Santíssima. Por isso ele vai vomitar, e aí começam as primeiras heresias, contra a divindade de Jesus Cristo. Já que ele não foi vencido pela divindade, foi pela humanidade, então ele vai fazer com que homens que servem ao demônio pela mentira e pela novidade neguem a divindade. Então, Nestório, negando a divindade. Virá Ário e outros vão negar a humanidade de Nosso Senhor, monofisismo e etc. Muitas heresias. Mas esta toca principalmente a Maria Santíssima contra a sua maternidade divina. Segundo vômito imundo de Satanás, foi negar a virgindade em perpétua. É um dogma de fé que Maria Santíssima é virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Sempre Virgem Maria, assim é chamada com toda a verdade de fé. Esta verdade de fé foi definida no Concílio de Latrão, no ano 649. E aqui diz o Santo Concílio: se alguém, segundo os santos padres, não confessa própria e verdadeiramente é Mãe de Deus Santa e sempre Virgem Imaculada Maria, que concebeu nos últimos tempos sem sêmen, concebeu por obra do Espírito Santo o próprio Verbo de Deus e que ela deu à luz a Deus sem corrupção, permanecendo a sua virgindade indissolúvel, mesmo depois do parto, seja anátema. Esta heresia é muito comum e foi propagada e polula por causa do protestantismo. Hoje nós vemos que existem tantos os que negam a divindade de Jesus Cristo, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, e outros sectários negam que Nosso Senhor é Deus. Reduzem a Nossa Senhora a uma mulher qualquer, e também vão, por ela ter sido tida por eles como uma qualquer, então vão negar a virgindade perpétua de Maria Santíssima. É uma maneira imunda e atrevida do demônio macular a Imaculada Conceição de Maria. Em certa ocasião, numa fila, estava rezando, era uma fila imensa, então deu tempo de rezar terços, um breviário. Como era desagradável o ambiente, fui rezar uns salmos para passar. E um protestante, olhando o texto, falou: isso é um salmo. Eu falei: sim. Aí ele falou: olha, também estou lendo um salmo. Eu falei: que bom, perfeito. E a conversa começa, e ele veio, primeira coisa, atacar Maria Santíssima. E lhes disse ao pobre herege: se o senhor fosse Jesus Cristo, o senhor faria que a sua mãe, depois de ter dado à luz, segundo tudo que o senhor sabe que é Jesus Cristo, faria ela ser como o senhor acha que Maria foi? Ele falou: não. O senhor faria como? Que ela fosse imaculada, sempre virgem, que depois de terminar a sua vida ela fosse arrebatada, como os senhores gostam dessa palavra? Claro, padre, assim eu faria. Pois então, Jesus Cristo é muito melhor do que o Senhor, e Ele fez. Então as suas heresias não estão conforme ao bom gosto do melhor dos filhos para com a mãe, e quanto mais Jesus Cristo. E ele ficou a pensar, porque é assim. Nosso Senhor é o melhor dos filhos que pode existir, porque é Deus. E ele vai fazer o quê? Como o melhor dos filhos? Vai querer o bem da sua mãe, por favor. É o bem da sua mãe. Então aqui está o bem da sua mãe, que ela seja imaculada na sua conceição, que ela seja sempre virgem, e que ele mesmo, estando como filho no útero dela, ao sair não faça ela perder nada, só pode enriquecê-la. Nós filhos fazemos nossas mães perder muitas coisas. Mas só que nosso Senhor não fez ela perder nada, Ele deu muito e não retirou nada de sua mãe. E aqui está inclusive a virgindade perpétua, que ao nascer, os santos padres explicam, nosso Senhor passou como a luz passa por um cristal sem quebrá-lo.
sem rachá-lo. É um parto milagroso e Nosso Senhor quis para honrar de modo singular a sua mãe. Não passará isso em outra parte. Isso é singular, único. E o Papa Paulo IV também nos disse: a bem-aventurada sempre Virgem Maria foi verdadeira Mãe de Deus e guardou sempre íntegra a virgindade antes do parto, no parto e constantemente depois do parto. Essas são as palavras do Santo Padre Papa Paulo IV, que nos afirma a maternidade divina, Mãe de Deus, e a virgindade perpétua de Maria Santíssima. E nós vemos nos dias que nos tocou viver que o demônio está vomitando a tanta quantidade que chega a ser uma torrente, um dique que se parte de iniquidade contra este mistério de fé. Negam, e tem católicos que acham que são católicos, ou são, mas com uma ignorância imensa das verdades de fé, que acham que Nossa Senhora é uma qualquer, hein? Que esses tipos de invocação, sempre Virgem, Imaculada, são nada mais que elogios, são verdades de fé, sempre Virgem. E nós devemos afirmar pelas nossas preces, com o modo de falar, com a nossa fé, assentimento, porque isso é uma verdade de fé, e se nós não cremos, nós caímos baixo um anátema do Concílio de Latrão. Outra verdade de fé é a assunção corpórea de Maria Santíssima aos céus, definida como dogma por sua santidade Papa Pio XII, 1º de novembro de 1950. Consiste em crer com fé divina e católica, do mesmo modo que nós cremos nas Sagradas Escrituras, na tradição, no magistério, crer por uma definição dada como verdade de fé que Maria Santíssima, terminando o trânsito da sua vida, ou seja, o tempo de sua vida, ela foi assunta de corpo e alma ao céu. O demônio, contra esse dogma, também vomita, e me parece uma perseguição do padre, mas tudo é o protestantismo, sim. Todos esses dogmas que ressaltam Maria Santíssima, o protestantismo é o grande inimigo dessas verdades, porque é um dos maiores satélites de Satanás no mundo atual, que foi usado pela revolução, pelo liberalismo, pela exaltação do homem e pelo desprezo de Deus, reduzindo a Deus a um qualquer, a um que dá as graças que nós devemos pedir, a força e tratar a Deus do jeito que eles tratam. Por isso o protestantismo é uma humanização das coisas divinas, por isso ele é o grande inimigo dessas verdades de fé. E eles negam esta verdade, dizendo que Nossa Senhora, depois que teve Nosso Senhor, teve muitos filhos, e como tal vai negar a virgindade perpétua, e depois que Nossa Senhora morreu e apodreceu num sepulcro, e como nós falávamos do caso desse protestante, Nosso Senhor não permitiria uma coisa dessa. Por que não está escrito na Sagrada Escritura? Porque aqueles que entram no Espírito de Jesus Cristo pela fé, sabem muito bem o obrar de Jesus Cristo, Nosso Senhor. O Nosso Senhor não precisou escrever tudo. São coisas evidentes cuja fé nos deixa claro e nós não precisamos que esteja escrito para acreditar. Mas os papas definiram, e as definições dos papas são tão verdadeiras quanto um capítulo do Santo Evangelho, que nós devemos crer com a mesma fé. E o último dos quatro dogmas marianos é a Imaculada Conceição, porque Nossa Senhora Aparecida é uma imagem da Imaculada Conceição que foi encontrada no rio. Por isso o nome Imaculada Conceição, Aparecida, pelo fato de ter aparecido nas redes dos 3 pescadores. O culto à Imaculada Conceição é antiquíssimo. Ele já estava no calendário romano no ano 1476. 1570, o Papa São Pio V coloca no missal romano e faz um novo ofício em honra deste mistério de fé. No ano 1708, o Papa Clemente XI estende esta festa para a Igreja Universal, ou seja, todas as igrejas católicas do rito romano estão obrigadas a celebrar esta festa, 1708. E no dia 8 de dezembro de 1854 foi definido o dogma de fé. Assim que o dogma de fé não é que começou a ser verdade a partir do dogma. Não, a partir do dogma definido, o Papa explica que é uma verdade de fé divina católica, devemos crer. E como isso aconteceu? Foi em previsão
E aqui está a declaração, não? Declaramos e pronunciamos palavras do do Papa Pio IX. Declaramos e pronunciamos e definimos que a doutrina que sustenta que a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, foi por singular graça e privilégio de Deus, onipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, preservada imune de toda mancha de culpa original, foi preservada por Deus. Portanto, deve ser firme e constantemente acreditada por todos os fiéis. Que Nossa Senhora não teve a menor mancha de pecado. Desde o primeiro instante da sua conceição, ou seja, quando o sêmen de São Joaquim encontra o óvulo de Santa Ana, naquele primeiro instante da vida, Maria Santíssima é imaculada. E continuou imaculada e é imaculada sempre, sem mancha de nenhum pecado, nem atual, nem original, nada de pecado em Maria Santíssima. E assim nós temos, queridos fiéis, esses 4 diques, 4 definições de fé que vão impedir que o vômito de Satanás impregne de modo imundo as verdades de fé que nós professamos, e isso exaltamos a Maria Santíssima. Mas só que, como celebramos a primeira comunhão, nós poderíamos dizer como unir uma coisa com a outra. Aqui o mesmo relato de São João diz que a mulher estava para dar à luz. Por isso o demônio está perseguindo esta mulher, porque aquele filho que vai nascer há de reger o mundo com cetro de ferro, disse o Apocalipse. Então o demônio quer fazer guerra à mulher, porque fazendo guerra a mulher faz guerra ao menino, e esse caso é o menino Jesus. Vocês dois, menina, vão receber este menino que o dragão quis fazer guerra no útero da sua mãe. É verdade que quando nós comungamos, nós não ficamos como mãe de Deus, não. Nosso Senhor vai entrar e fisicamente entrar pela Sagrada Hóstia, que é o corpo e sangue, alma e divindade vivo, é o mesmo Jesus que nasceu de Maria Santíssima, vai entrar e vai ficar dentro das suas almas ao ingerir a Sagrada Hóstia. Mas aquela primeira comunhão, ela é repetida, o demônio lhes fará guerra, porque o demônio quer que nós também vomitemos, me desculpe a palavra cruel, vomitemos esta hóstia para que também não professemos que Jesus está ali dentro. E isso também é culpa do protestantismo. É uma heresia maligna, como todas, mas esta realmente empesteou toda a cristandade. E nós temos que fazer como Maria Santíssima. É por causa deste menino que nós somos vitoriosos. Se nós comungamos, a nossa primeira comunhão deve ser sempre como a primeira comunhão, com fervor e cheia de desejo. Não por curiosidade, de saber o gosto, como que é. Não, é por comungar e ficar unido a nosso Senhor. E por comungarmos, o demônio nos fará guerra, sim, mas ao princípio do combate dele já está também a derrota dele garantida. Porque nosso Senhor não permite que os que o comungam com devoção, com as condições que já conhecemos, seja vencido pelo demônio. Toda vez que nós caímos no pecado grave, nós temos que tirar Jesus, nosso Senhor, para que o demônio tenha lugar na nossa alma. Se nosso Senhor fica aqui dentro, o demônio não conseguirá expulsar Jesus para entrar. Nunca conseguirá. Nosso Senhor vai entrar porque os senhores desejaram, vocês quiseram. E nosso Senhor só vai sair, que Deus não permite, e nem vocês pensem nisso, no dia que vocês também o expulsarem. Por isso nós devemos, na nossa primeira comunhão, pedir à Imaculada Senhora, Nossa Senhora, e hoje no dia Aparecida, que o menino vai aparecer, o menino, o filho dela em suas almas, que ele nunca jamais desapareça pelos maus tratos que normalmente nós adultos temos a desgraça de fazer. Então, peçamos, queridos fiéis, para resistir a estes vômitos imundos de Satanás, a Maria Santíssima a graça de ser verdadeiros filhos de Maria Santíssima, gerados também na sua virgindade perpétua. Se nós cremos nessa virgindade, nós devemos praticar muito melhor a castidade, porque os filhos são filhos de Maria Imaculada, e vivendo de uma maneira tão suja, não pode ser.
Se a Imaculada Conceição nós cremos, busquemos uma vida imaculada. Esta hóstia é imaculada, é branca. A Igreja quis para nos lembrar que é filho da Imaculada e que é uma hóstia pura e sem mancha. Por isso, seu vestido deve ser a cor da sua alma. Se nós cremos que ela é Mãe de Deus e por ser Mãe de Deus é Senhora nossa, nós devemos viver como servos de Maria Santíssima e ela é nossa Mãe como dignos filhos de Maria Santíssima. E por esta profissão de fé e conduta que segue essa profissão de fé, nós também vamos pôr um dique aos vômitos imundos de Satanás que tenta manchar de maneira iníqua a honra de Maria Santíssima. E nesses tempos modernos, e com isso concluo, é o combate, penso eu, muito insistente do demônio. Se ver culpar muitas loucuras porque começam por uma suposta aparição de Nossa Senhora. Vou lhes dar um exemplo. Existe um lugar chamado Palmar de Troia, em que no princípio eram sedevacantistas, e aí começou um senhor a ter umas visões de Nossa Senhora do Carmo, e lá, muito piedoso, tudo começa, chagas, estigmas, sangue, tudo isso, morre Paulo VI, supostamente Nosso Senhor faz e ordena ele Papa, e ele vira o Papa da Igreja do Palmar de Troia. Todos foram enganados, todos que ali estão, ou que creram naquilo. Por quê? Porque apareceu Nossa Senhora do Carmo. Outro caso, neste Brasil, o interior, Santa Catarina, um senhor chamado Bento da Conceição. Milhares de mensagens, palavra viva de Deus, um homem piedoso, uma vida pobre e mortificada, mas depois que morre João Paulo II, ele vira o Papa Pedro I ou II, não sei. Aí por que as pessoas acreditam? Porque apareceu Nossa Senhora, apareceu Nosso Senhor. E a culpa, o demônio vai fazendo manchar as almas serem enganadas em nome de quem? Em nome de Nossa Senhora, em nome de Nosso Senhor. Até o momento em que Nosso Senhor põe um basta, porque o demônio está fazendo guerra à sua mãe, e ele põe um basta e verá a grande guerra de Nosso Senhor contra Satanás. Hoje nós vivemos isso, por isso não é por falta de fé e piedade do Padre somente, mas é por uma questão de prudência. Acautelai-vos destas aparições. Às vezes tem aberrações, mas a gente fala, mas é Nossa Senhora que está ali? É Nossa Senhora que está ali no meio? Não, onde está Nosso Senhor? Aonde está Nossa Senhora? Tudo é íntegro. E se vamos supor que ambas aparições foram verdadeiras, aí nós temos um Pedro II no Brasil, e nós temos um Pedro II e III, sei lá quantos no Palmar de... Não pode ser. Nosso Senhor sabe contar o número dos Pedros. Aí fica um número de papas totalmente repetidos, e se é a Igreja Católica não se repete, e nós vemos até nisso a mentira do demônio que não sabe fazer as coisas com a perfeição que Deus faz. Então, acautelai-vos. Creio que é o momento em que o demônio está fazendo guerra aos céus, vomitando sem parar, até inundar o mundo de vômito imundo e atingir o céu. E aí, quando Deus fará guerra para defender a honra da sua mãe, como qualquer outro filho fazia. Então, fiquemos com a Imaculada Senhora, que se dignou a aparecer no Brasil com esta imagem silenciosa. Nunca falou nada, mas não cessa de rezar por nós. Por isso ela apareceu com o olho fechado, porque está contemplando Deus, e com as mãos postas. Eu rezo por vocês. E para nós, Nossa Senhora não quis nos falar nada, porque se ela nos falasse mais, nós seríamos mais rebeldes ainda. É uma misericórdia de Maria Santíssima com o Brasil de aparecer silenciosamente, para que não sejamos acusados de desobedientes. A delicadeza de Maria Santíssima. E neste Brasil ela quis, com essa imagem pequena, mostrar suas grandezas e mostrar o que ela faz, como ela está, de pé, contemplando Deus e rezando por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.